Olá, meu nome é Manuel Gibson. Gostaríamos de iniciar esse vídeo com um alerta. Operar equipamentos dispositivos ligados à rede elétrica requer a aplicação das normas de segurança vigentes. Cuidado com as tensões existentes nesses equipamentos. Mesmo em ambiente doméstico, podem ser fatais. Qualquer mudança ou adaptação ao equipamento deve seguir normas específicas. Antes de operar com equipamentos ligados à tensão acima do valor especificado da norma vigente, consulte um especialista. Se você não for habilitado, não opere, não altere, não modifique, não adapte, não faça nada diferente em equipamentos ou dispositivos elétricos. Não ponha sua vida e de seus companheiros de trabalho em risco. Experiência não significa ser imune a riscos. Bons profissionais seguem as normas e é por isso que eu, provavelmente mais velho que o teu pai, estou aqui vivo e escrevendo este alerta. Espero que muito depois de eu ter ido, você possa transmitir essa experiência e esse alerta para os mais jovens e mesmo para os não tão jovens. Vamos conversar hoje sobre transformador. Este é o primeiro vídeo de uma série de 4. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho, divulgue o canal e este vídeo. Ajude a disseminar o conhecimento. Dê o seu like, faça suas críticas, suas sugestões e faça perguntas. O objetivo é falar sobre o transformador de uma forma simplificada. Nessa primeira parte. Na segunda parte, nós vamos deduzir as equações do transformador e entender algumas das limitações dessas equações. A terceira parte, vamos falar sobre potência e perdas no transformador. E na parte 4, nós vamos mostrar a equação mais perigosa e mortal da engenharia elétrica. Nosso objetivo é apresentar o transformador como elemento do circuito magnético, funcionamento, tipos e aplicações. Vamos abordar 4 assuntos: lei de Faraday, tipos e aplicações de transformadores, o circuito magnético aplicado ao transformador e equações gerais. Essas são as nossas referências bibliográficas. Vamos começar com lei de Faraday. Estamos falando sobre campos variantes no tempo, lei de Faraday e Lenz, válida para geradores, motores, transformadores, alto-falantes. Nosso enfoque hoje será em transformadores. O que Faraday descobriu, entre outras coisas? Que um campo magnético variante no tempo induz uma força eletromotriz. A lei de Faraday e lei de Lenz aí está mostrada. Força eletromotriz é igual a menos N número de espiras, taxa de variação no tempo do fluxo magnético. Vamos substituir F e M por um símbolo mais comum, V de T, tensão induzida em volts. Não significa que o nosso V, nossa tensão, tem que necessariamente variar no tempo. Pode ser, inclusive, valor contínuo. Vamos falar disso mais tarde. Se quando você fizer o seu transformador, quando você fizer o seu transformador ou projetar o seu indutor e na prática o valor não for o esperado, verifique o modelo adotado. Confirme as unidades de medidas. Assegure-se que os equipamentos de teste estão corretamente calibrados e aferidos. Refaça os seus cálculos. Vamos mostrar agora o modelo, o diagrama esquemático de um transformador. Nós temos o enrolamento do primário, o enrolamento do secundário. Nós temos no primário, nesse transformador, que é um transformador abaixador, 110 ou 220. Alguns transformadores, inclusive, você pode escolher qual a tensão que você vai trabalhar. Existe uma chave e uma derivação de enrolamento para isso. Na saída, no secundário, nós temos diversos tipos de saída, 6, 9, 2, 24, vários tipos de tensão.
sempre inferiores à tensão do primário, porque estamos falando de um transformador abaixador de tensão. As linhas paralelas representam o núcleo magnético, a área, o percurso magnético, que tanto falamos. Esses dois pontos representam a fase dos enrolamentos. Do modo que esse transformador está ligado, quando o sinal começa a subir no primário, tem um correspondente no saída no secundário, o sinal subindo. Então ele está em fase. Nosso transformador é definido pela tensão do primário Vp, corrente do primário e o número de espiras do primário, e os mesmos valores para o secundário. Temos o lado do primário e o lado do secundário. As linhas pontilhadas azuis mostram o fluxo magnético que corta as próprias espiras e o fluxo que corta as espiras do secundário, geradas pelo enrolamento do primário, pela força magnetomotriz e pela força magnetomotriz que está induzindo essa tensão. A elipse em verde é o fluxo que não está concatenando, não está induzindo tensão nenhuma. É um fluxo de perdas. É aquele fluxo que passa por fora das espiras pelo ar e não passa pelo núcleo. Tem que ser levado em conta quando calcularmos as perdas do transformador. E temos o fluxo magnético geral. Claro que gostaríamos que todo o fluxo magnético gerado no primário ligasse, interligasse, concatenasse e induzisse tensão no secundário. Não acontece isso. Vamos falar agora sobre tipos e aplicações de transformadores. Alguns exemplos. Primeiro, indutor toroidal. Olha o símbolo. Vemos claramente o enrolamento. Um enrolamento é o indutor. O caminho do fluxo magnético dentro do toroide, consideramos no centro geométrico, e a relutância. Temos agora o modelo de força magnetomotriz, o fluxo magnético percorrendo a relutância. Nossa força magnetomotriz, no caso, N vezes I. Já fizemos diversos exercícios e exemplos onde nós comparamos φ, o fluxo magnético, com a corrente, e a relutância com resistência em circuito elétrico. Um transformador toroidal agora vai ter 2 ou mais enrolamentos. Na figura, o enrolamento do primário e do secundário estão separados claramente para facilitar a visualização, seja do aluno, daquele que está começando a trabalhar na área. Na prática, você vai encontrar isso daí. Imagina colocar isso, tentar desenhar isso no manual, no livro. O que nós podemos constatar? Tem um fio mais grosso, de maior corrente. Tem um fio mais fino, de menor corrente. Por que não é igual ao desenho dos livros? Porque não tem como, e acho que é muito difícil alguém entender esse desenho. O desenho simplificado facilita a nossa vida. O que nós temos de fazer é como é que vai ser montado. Observe que por baixo dos enrolamentos, a fita de proteção do núcleo magnético. Então aí está. Do lado esquerdo, a representação esquemática do transformador toroidal. E à direita, o que ele é na verdade. Já um transformador núcleo EI, ou duplo C, ou às vezes também duplo E, ele mostra que tem uma área, neste caso, no EI, tem uma área central onde é colocado o enrolamento. O fluxo magnético é criado aí e divide-se pelas pernas laterais. Temos também caracterizados tensão corrente do primário e o enrolamento do primário, número de espiras, tensão corrente do secundário e número de espiras do secundário. Essa é a região central, a área de maior, parte de maior área do transformador, onde vai ser aplicada a força magnetomotriz. Como é que é na prática? Bom, primário, secundário, na prática é assim. Veja o núcleo aí. Nesse transformador é interessante porque, observe, o primário, de fio mais fino, está em cima e o secundário embaixo. Se você alguma vez já viu um transformador de micro-ondas,
Viu? Não bote o dedo, que é perigoso, não bote a mão. E desça esse tipo de montagem também. Os enrolamentos são bem separados. Também um fio mais grosso de maior corrente e um fio mais fino de menor corrente. As outras duas pontas dos fios estão atrás do transformador, não apareceu na foto. Outro tipo de núcleo também, utilizado muito em fontes chaveadas, em frequência mais alta, bem como esse transformador muito comumente encontrado em fontes chaveadas. Um transformador extremamente interessante é o autotransformador. Observe que há uma relação de espiras de 1 para 2. No exemplo mostrado, não há ligação elétrica entre os dois lados do transformador. O lado transformador de 110, o outro lado de 220, a relação de espiras, o dobro de tensão. Aí está um transformador no mundo real. Observe que esse transformador é para ligar 127, ele transforma para 220. Se você ligar 220, transforma para 127. A potência é 300 volt-ampere. Mas não é watt? Não, você deve ter estudado já isso, é volt-ampere. Aí está qual é o terminal de 220 volts. Se você ligar 110, 127 volts aí, bom, vai sair a metade do outro lado. Um outro transformador interessante, mas bastante perigoso, é o nosso regulador de voltagem. A tensão de entrada, a tensão da rede de 60 Hz, é o nosso V de entrada, ligado entre o A e o terminal de terra. A saída é tomada no terminal B e terra. Repare que não há isolamento elétrico entre a entrada e a saída. Quando você vira o dial, o cursor, e liga no ponto B, poucas espiras acima da terra, a tensão VB é mais baixa que V de entrada. Observe a divisão. A relação de espira transformador, a tensão VB vai ser V de entrada e a relação NB e N total. NB é o número de espiras até o ponto B e N total até o ponto A. Como o número de espiras até o ponto A é muito maior, a tensão B é menor que a tensão de entrada. Se você continuar subindo, obtendo mais espiras, a tensão C agora é mais alta. For cada vez chegando a tensão D, estamos quase obtendo a tensão A. Não há, repito, não há isolamento elétrico nesse tipo de transformador. Muito cuidado trabalhar com ele. Aí estão os vários tipos de tensão que você pode obter. Na prática, temos o nosso transformador que tem um dial, onde você vai determinar qual a tensão que você quer passar para a saída, um voltímetro e os bornes de entrada e de saída. Outro nome que você pode encontrar para regulador de voltagem, também regulador de tensão, ou o nome variac. Vamos falar agora sobre circuito magnético. Temos agora uma bobina com N espiras, alimentada por uma bateria, e o enrolamento percorrido por uma corrente. Esse material cinza é um material magnético que tem uma certa permeabilidade magnética. Quando nós ligamos a bateria, que começa a ter a corrente, vão surgir, você já aprendeu a calcular a regra da mão direita, linhas de campo magnético, linhas de fluxo magnético, que nós já conversamos que ficam bem concentradas dentro do material magnético, porque a relutância é menor. Por onde passam essas linhas? Pelo núcleo magnético, onde elas se concentram, e pelo ar. Toda linha de campo magnético é fechada, começa e acaba no mesmo ponto. E falamos isso lá nas aulas anteriores. Então, as linhas de campo passam pelo material magnético e também pelo ar. Calculamos que a força magnetomotriz é N vezes I, N número de espiras e a corrente, que é igual a H vezes L. Observe que quando nós modelamos o nosso indutor, o comprimento do circuito magnético é apenas o material magnético. Não colocamos o ar no percurso. Por que desprezamos o ar? Por causa da relutância. Um exemplo bem simples de circuito paralelo, para ficar mais fácil de explicar. Temos uma bateria, dois resistores em paralelo, temos o valor da tensão de 10 volts, R1 1000 ohms e R2 apenas 1 ohm. O que vai acontecer? A corrente 1, a tensão pela resistência, apenas 10 miliamperes. Já a corrente 2, 1 ampere.
Quanto vale a corrente total? 1,01 ampere. Esses 10 miliamperes podem ser desprezados? Podemos desprezar qualquer uma das correntes? Sim, não, talvez, depende. Sim, numa primeira abordagem, claro que a corrente de 1 ampere é mais importante e não pode ser desprezada. E a corrente I pode ser desprezada? Apenas 10 miliamperes? Depende da aplicação, mas ela está lá. Uma primeira análise você despreza, mas pode ser que na frente vá fazer falta. E no circuito magnético paralelo, podemos jogar fora, né, a relutância maior? Relutância é a oposição à passagem do fluxo magnético. Uma relutância baixa, o fluxo magnético passa mais forte. Lembra das nossas leis falando sobre circuito magnético nos vídeos anteriores? Nosso sonho é uma relutância muito baixa. Com a mesma força magnetomotriz, o fluxo é cada vez maior. Aí está a equação da relutância. Observe que no denominador temos μ. μ0, μr. μr do material magnético utilizado em transformadores é 500, 1000, 2000. O μr do ar é apenas 1. Então, a relutância dos materiais magnéticos tende a ser muito maior do que do ar. Observe a equação da relutância. Repare que a permeabilidade magnética está no denominador. Materiais magnéticos têm μr muito elevado, 500, 1000 até 2000 vezes. Já o μr do ar é apenas 1. Então, a relutância dos materiais magnéticos é muito menor que a do ar. Daí a concentração das linhas de campo magnético. Veja na equação: força magnetomotriz, relutância, fluxo magnético. Então, se o valor da relutância é pequeno, para uma mesma força magnetomotriz, o fluxo magnético vai ser muito maior. E é o que nós queremos, fluxo magnético. Quando consideramos que todo fluxo magnético produzido na bobina está concentrado no núcleo, o que nós estamos desprezando? Aquele fluxo não concatenado que passa pelo ar. Ele existe. É pequeno, mas existe. A aproximação é sempre válida? Sempre pode ser utilizado? Bom, claro que não pode. O problema é, por que nós sempre usamos? Porque não tem alternativa. O nível de complexidade de você colocar esse fluxo também nas equações dos modelos é quase intransponível. Existem softwares específicos, sim, mas são extremamente caros e usados em aplicação mais científica. Na prática, nós vamos fazer aproximações. Por isso que você vê, é tão comum em outros vídeos no YouTube, autores falando de aproximações diferentes, equações que não funcionam, ou correções de equação. Por isso, são as aproximações na prática do modelo teórico que não corresponde totalmente à realidade. Então, funciona, na maioria das vezes, os modelos que nós utilizamos, mas temos que saber que está faltando coisa. Um exemplo prático é qual a equação teórica do indutor? Nós deduzimos isso. 4πmr, área em centímetro quadrado e comprimento em centímetro, e a indutância vai ser em nano-r. Então, me dê a permeabilidade magnética relativa do material, a área e o comprimento, que eu calculo a indutância em nano-r. Vamos agora ver duas equações práticas que você encontra na literatura. Qual é a melhor? Você decide, você e o medidor de indutância. Temos essa equação bastante conhecida. Temos essa equação bastante conhecida. Talvez não tanto. Observem a diferença delas. Elas convergem, funcionam para fio grosso, para fio fino, enrolamento cerrado, núcleo mais toroidal ou núcleo cilíndrico? Pois é, cada caso é um caso. Na análise inicial, nós consideramos que o transformador é ideal e, por isso, tem uma eficiência de transposição de energia. O que é um transformador? É um dispositivo magnético de transferência de energia. Ele transfere a potência de um enrolamento primário para um ou mais secundários. É isso que ele faz. E nós gostaríamos, sonhamos que essa eficiência seja 100%. Nunca é. Depois nós consideramos que todo fluxo é concatenado. Então, todo fluxo de cada espira, ele vai cortar todas as espiras, ele vai gerar todo fluxo. Não é verdade. Todo fluxo do primário é aplicado ao núcleo. Não, já vimos que não, a parte passa pelo ar. Todo fluxo do primário está disponível para o secundário. Não, tem perdas.
Não há dispersão do fluxo? Sim, tem dispersão. Não há perda no enrolamento? Sim, tem perda ômica no enrolamento. O indutor ideal? Não, o indutor não é ideal. Então nós vemos que todas as nossas suposições que fazem as equações mais simples do transformador, todas estão erradas. Não tem jeito, tem que usar dessa maneira e saber aonde está o problema e saber adaptar. E talvez a mais engraçada é que não há perdas no núcleo. Com segurança, coloque o dedo no transformador de baixa tensão, né? Com cuidado. Está quente o núcleo ligado. A sua fontezinha, a fonte do seu notebook está aquecida. A fonte, aquelas fontes pequenas também, está aquecida, de celular, de carregamento, estão aquecidas. Qualquer coisa que receba corrente elétrica vai aquecer eventualmente. Seja um transformador desses abaixadores de 60 Hz, que a eficiência é muito baixa, seja as fontes para a fonte chaveada, que tem uma eficiência muito melhor. Nunca 100%. Então temos o lado do primário, temos o lado do secundário. Nós agora vamos trabalhar no próximo vídeo interligando os dois lados, primário e secundário, como um afeta o outro. Primário e secundário. As equações gerais, aquelas simplificadas, aquelas que consideram sem perdas, a relação tensão-espira você já conhece. A tensão do primário está para a tensão do secundário, assim como o número de espiras do primário está para o número de espiras do secundário. E se agora você colocar também a corrente, cuidado que a corrente é invertida. VP numerador, VS denominador. Corrente é IS numerador e P denominador. Veja, VP sobre VS. Agora temos IS sobre IP. Novamente, NP sobre NS. Vimos então campos variantes no tempo, a aplicação de lei de Faraday e lei de Lenz, aplicada a geradores, motores, transformadores e alto-falantes. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever. Obrigado por assistir ao vídeo. Assista aos demais vídeos do canal. Dê a sua sugestão para que possamos melhorar cada vez mais. Bons estudos e até a próxima.